Borderline ou bipolaridade. Qual a diferença? Vamos primeiro aos sintomas do transtorno de personalidade de borderline. Primeiro, emoções instáveis e muito intensas. Segundo, medo de abandono até em situações muito pequenas. Raiva intensa e mudança de humor em minutos. Quarto, impulsividade, como por exemplo, gastar demais ou se envolver em relações instáveis, por exemplo. E uma das mais importantes, dificuldade em saber quem se é, ou seja, um déficit na sua autoimagem. E não só um déficit, mas também uma instabilidade total na sua autoimagem. E o transtorno de afeto bipolar? Bom, o transtorno de afeto bipolar, ele se trata de um transtorno de humor, que é bem diferente do transtorno de borderline, que é um transtorno de personalidade. Então, nós temos um transtorno de humor e um transtorno de personalidade. Então, eles vão se diferenciar principalmente nisso. E o transtorno de bipolaridade, ele tem fases bem claras e bem definidas, que a gente chama de fase maníaca e a fase depressiva bipolar. Na fase maníaca do transtorno afeto bipolar, nós temos muita euforia, fala acelerada, rápida, ideias aceleradas, muita energia, muita empolgação e muita animação, eu diria assim, de uma forma menos técnica. Quando uma pessoa está na fase maníaca do transtorno de afeto bipolar, você percebe uma extrema euforia, uma vontade de viver, uma vontade de fazer as coisas, de iniciar projetos novos, eu quero ler não sei quantos mil livros, eu quero abrir uma empresa, eu quero mudar de país. São ideias assim, a todo momento fica uma pessoa extremamente criativa e acelerada ao mesmo tempo, mas não uma pessoa simplesmente criativa, é uma pessoa que ela está em extrema euforia, extrema ansiedade. Então, assim, tenha um cuidado na hora de diferenciar, porque não é uma pessoa que está muito alegre e muito feliz, é alguém que está extremamente eufórica e extremamente feliz, fora do que a gente diria normal, sabe? Então, você consegue perceber que há alguma coisa de errado ali, tá? Nessas fases, muita gente termina relacionamentos e começa outros. Já nos episódios de depressão, do transtorno de afeto bipolar, nós vamos ter uma tristeza profunda, uma falta de energia, um isolamento social. E para a gente resumir de uma forma assim, mais fácil de entender, o borderline ele muda de humor ao longo do dia. Já o bipolar, ele pode mudar em semanas ou até meses ou anos. Existe o processo que a gente chama de janela de mania, que abre essa janela às vezes em 3 meses, 6 meses, a pessoa fica ali naquela euforia. Então ela fica eufórica não é por 2, 3 semanas, ela passa às vezes 3, 6 meses nessa euforia. E aí nos próximos 6 meses abre a outra janela, que é a janela depressiva, onde ela passa ali 6 meses muito triste, muito isolada, sem energia. Então, a forma mais fácil que a gente tem de diferenciar esses dois é justamente nisso. O borderline, ele não permanece de 3 a 6 meses em depressão ou de 3 a 6 meses em euforia, como acontece na bipolaridade. Se você conhece alguém que confunde esses dois, manda esse vídeo para essa pessoa para tirar essa dúvida dela. E que bom que eu pude contribuir no seu conhecimento e informação para te trazer a diferença desses dois também, que muita gente confunde e não é difícil somente para quem está aprendendo. Para nós aqui do outro lado, profissionais, há também uma dificuldade imensa da gente trazer um diagnóstico efetivo com clareza, com definição, né? Porque são diagnósticos muito importantes. Né? A gente precisa diagnosticar o paciente para que haja um tratamento efetivo tanto na medicação com o psiquiatra, quanto também na clínica com o psicólogo. Então, são sintomas muito parecidos, mas que não são semelhantes e tem essas definições bem, né? Essas diferenças entre os dois bem características, como eu trouxe aqui no vídeo, que vai ajudar muito na hora do diagnóstico. E além de mandar esse vídeo, você também pode comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo,
se trouxe esclarecimento e informação para você. E se você já tinha ouvido falar dessa diferença, se você já tinha ouvido falar sobre esses transtornos, né? É uma coisa que muita gente não sabe também, que o transtorno de afeto bipolar a gente chama de TAB, tá? Então, muita gente fala, eu tenho TAB, e muita gente não sabe o que é. TAB, transtorno de afeto bipolar. Então, tá aí mais uma dúvida tirada para vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau! E muito importante também eu lembrar vocês, esse vídeo não substitui uma avaliação profissional. Portanto, se você está com dúvidas, se tem alguém precisando de ajuda que apresenta esses sintomas, procure um psicólogo, um profissional, procure um psiquiatra. Não fique somente aqui no vídeo, tá bom? Espero ter trazido conhecimento e informação para você. Até a próxima. Tchau!